O nosso tema de hoje são os assuntos, iniciais da química orgânica. Professor, eu não sei o que é química orgânica. Já vem o conceito, a definição, o que é química orgânica. E por incrível que pareça, esse conceito aparece em prova. É elementar, mas ele aparece em prova. Então nós vamos ver o que é o conceito, como que se chegou, quais são as características dos compostos orgânicos. Vamos ver também classificação dos átomos de carbono, classificação das cadeias carbônicas, e aí vamos ter uma ideia geral da química orgânica. A parte histórica está muito bem detalhada no meu material em PDF. Essa parte histórica ela praticamente não cai em prova. Raramente aparece em prova para concurso. Vale a pena apenas você dar uma lida para ter ideia do que se trata, saber que foram diversas as tentativas de se classificar, os compostos orgânicos, dividir as substâncias orgânicas em blocos para facilitar o estudo. Então vejam bem, quando o seu professor, ou você já deve ter estudado química uma vez na vida pelo menos, o professor fala assim, olha, agora nós vamos ver química inorgânica, funções inorgânicas. É uma divisão dentro da química. Nós vamos ver química orgânica, que difere da química inorgânica. É uma divisão da química, mas é apenas uma divisão didática, pedagógica. Por quê? Toda química é regida pelas mesmas leis. É uma única ciência. Então você ter química orgânica e inorgânica é a mesma coisa. Não tem tanta diferença assim. Você fala assim, então os caras dividiram isso apenas para facilitar o estudo. Exatamente isso. Principalmente aqui nesse caso, porque os compostos orgânicos, eles têm uma característica fundamental. Qual é a característica fundamental? Todo mundo já deve saber. Que só é composto orgânico se existir o elemento químico carbono. Então preste atenção. Se na molécula, se na estrutura do composto não tem elemento químico carbono, não é orgânico. Certo? Ele é inorgânico. Então quer dizer que se tiver carbono, 100% de certeza que ele é orgânico? Quase isso. Existem algumas poucas substâncias que apresentam carbono na estrutura, mas não são da química orgânica. E você vai entender o porquê disso, o motivo disso. É porque, normalmente, os compostos orgânicos têm ali propriedades físicas, vamos dizer assim, condutas, propriedades semelhantes. E esse pequeno grupinho não segue, essas propriedades comuns dos compostos orgânicos. Então, isso é um bate-papo inicial, onde a gente já vai ter uma ideia do que será essa nossa aula. Belezinha? Então, vamos ao nosso slide. Professor Wagner Bertolini. E, próximo slide, nós vamos começar o nosso estudo. Então, comecemos assim. Qual é o conceito da química orgânica? Por quê? De onde surgiu a química orgânica? Há muitos anos atrás, vários cientistas, vários estudiosos, eles perceberam que alguns compostos tinham semelhança quanto à sua conduta, quanto ao seu comportamento, seja em propriedade física, seja em propriedade química, seja em reatividade. Aí, um cara chamado Kekulé, muito importante, ele fez estudos aprofundados sobre o elemento carbono. Mas nós tivemos, antes do Kekulé, outras tentativas. Uma delas, por exemplo, dizia da teoria da força vital, proposta por Berzelius. Então, teoria da força vital proposta por Berzelius. Tivemos o Gemelli anteriormente a Berzelius, mas vamos ficar naqueles que nos trazem as informações que de vez em quando são mencionadas em algum momento aí no histórico da química orgânica. Nós temos a teoria vital. Deixa eu até colocar aqui inicialmente, Então nós temos aqui química orgânica. Essa nossa parte nada mais é do que um pequeno histórico. Então nós vamos ver aqui um histórico. A historiazinha, vamos ver uma parte dessa história.
Então, nessa parte histórica, o que nós temos? Nós temos a teoria... Opa, volta aqui. Vamos aqui. Nós temos Berzelius. Berzelius, ele é famoso na química orgânica pela teoria da força vital. Professor, quem que é esse vital? Não tem quem é esse cara. Vital é de vida. Esse cara, ele fez o seguinte, uma teoria. Ele dividiu todos os compostos em dois grandes blocos, que ele passou a acompanhar já tentativas anteriores. E ele dividiu dois grandes blocos, o que ele chamou de compostos do reino mineral e compostos do reino vegetal e animal. O que seria isso? Então ele dizia o seguinte: uma rocha, ela não se reproduz. Se ela não se reproduz, essas substâncias que não se reproduzem, não dão, né, não aumentam a massa, não variam, não se reproduzem, não se multiplicam, não geram coisas novas, ele disse que esse tipo de substância faria parte da química inorgânica. Química inorgânica. Já os compostos orgânicos teriam a possibilidade de transformar substâncias entre si. Então presta atenção que eu vou colocar aqui uma primeira divisãozinha. Então nós teríamos na química a química inorgânica e a química que ele passou a dividir em química orgânica. Não precisa escrever de novo química, né? Orgânica. Para ele, a química orgânica era aquela produzida dentro de seres vivos. Portanto, daí surgiu seres vivos, tem vida. Os compostos produzidos dentro de um ser vivo seriam chamados de compostos orgânicos. Por quê? Porque um ser vivo a gente classifica como um organismo. Então daí vem a origem orgânica. Os compostos orgânicos, segundo Berzelius, eram produzidos dentro de seres vivos. Bom, essa teoria da força vital, ela prevaleceu por muito tempo. Por muito tempo. Aí, por meados de 1800 e bolinha, surge um cara que fez uma síntese. Muito famosa essa síntese e muito importante historicamente falando para a química. Por quê? Vejam aqui comigo. Inorgânico seriam os compostos, né? Vamos dizer assim, ó, fora dos seres vivos. Então, para Berzelius, os seres vivos tinham uma força interna, tinham uma capacidade, a propriedade de produzir novas substâncias. Teoria da força vital. De uma maneira muito simplificada, seria isso, tá bom? Daí surge um cara chamado Wöhler. Então aqui primeiro Berzelius. Wöhler. O Wöhler, ele é muito famoso porque ele fez uma síntese. Síntese de quem? De uma substância chamada ureia. Olha, síntese da ureia. Bom, qual a novidade? Ninguém poderia sintetizar? Poderia. Só que acontece o seguinte, o que esse cara fez? Ele pegou uma substância chamado cianato de amônio. Então vamos aqui para você acompanhar. Ele pegou esta substância, NH4, CNO, isso é chamado de cianato, que é esse grupo, cianato, cianato. Esse grupo é o cianato. E esse grupo aqui é amônio.
Amônio, termina com O. Então, o cianato de amônio, ele é um composto presente, por exemplo, no solo. Se ele está presente no solo, ele é um composto tipicamente inorgânico. Então, vamos colocar aqui a classificaçãozinha. Ele pegou aqui um cara que é inorgânico. Ele colocou num tubo de vidro, portanto a gente chama isso aqui de in vitro porque foi dentro de um tubo de vidro e ele aqueceu. E ele conseguiu produzir uma substância que é a ureia. A ureia tem esta estrutura química. Já comecem a perceber o seguinte, ó, aqui eu escrevi NH2. Pode ser escrito assim? Pode. Pode ser escrito assim? H2N? Pode. Nós vamos ver com mais detalhes isso futuramente. Mas quem está ligado ao carbono é o nitrogênio. É isso que você tem que ficar atento. Esta substância se chama ureia. Ah, mas e onde nós temos ureia? A ureia, ela é produzida, por exemplo, como uma forma de excreção de compostos nitrogenados em alguns seres vivos. Presta atenção. A ureia, ela é uma substância que os seres vivos produzem para eliminar, para excretar átomos de nitrogênio. Professor, então quer dizer que a ureia é classificada como um composto orgânico, porque é produzida e sintetizada dentro de um organismo. Então ela é um composto orgânico. Vejam que nós passamos a ter aqui um grande problema. Qual que é o problema? Deixa eu pegar uma corzinha aqui. De inorgânico nós chegamos ao orgânico. Certo? Onde? Dentro de um tubo de ensaio, dentro de um frasco de vidro. E aí o Wöhler fez o seguinte, arregaçou com a teoria de Berzelius. Por quê? Porque tubo de vidro, tubo de ensaio, não tem vida. E a teoria de Berzelius dizia o seguinte, olha, algumas substâncias são produzidas dentro de seres vivos. O Wöhler fez o seguinte, pegou uma substância que não era produzida dentro de seres vivos, o cianato de amônio, e transformou quimicamente em uma substância produzida em seres vivos. Das duas, uma. Ou tubo de ensaio, tubo de vidro tem vida, ou a teoria de Berzelius, teoria da força vital, estava completamente equivocada. E é essa a resposta. Qual a importância disso? Não é uma simples reação. A importância é que, a partir daí, todo mundo, né, cientista, assim, surge uma novidade, um monte de gente quer copiar. Não só cientista, né? Todo mundo quer fazer aí a sua reaçãozinha agora, depois de Wöhler. E muitas substâncias começaram a ser produzidas a partir desse momento. Os caras começaram a misturar as coisas e falam assim, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. E começaram a produzir, a sintetizar novos compostos. Isso fez com que a quantidade de compostos químicos conhecidos aumentasse muito. E isso é muito interessante. A gente passa a ter muito mais substâncias, muitas outras novas propriedades conhecidas e novas aplicações. Viram por que historicamente é relevante a teoria, a reação de Wöhler? Daí, meus caros, tem um cara chamado Kekulé, não é Quechulé, é Kekulé. O que o Kekulé fez? O Kekulé, olha que nome engraçadinho, né? O Kekulé, ele fez um estudo muito aprofundado sobre o elemento carbono e ele percebeu o seguinte, que o carbono apresentava algumas propriedades. Ele determinou isso através de seus estudos. E a partir desses estudos ele propôs o que se chama na química, nas ciências, de postulado. São os postulados de Kekulé. Prestem atenção
Porque esses postulados, eles são extremamente importantes, não necessariamente para cair na sua prova, mas eles são empregados a todo momento na química orgânica. Qualquer que seja o assunto da química orgânica, esses postulados, eles são muito empregados. Vamos ver quais seriam eles? Então, um dos postulados seria a tetravalência. O carbono apresenta tetravalência constante. Professor, o que significa isso? Simples, né? Eu gosto muito que meus alunos saibam ler a palavra, ver prefixo, ver sufixo, e na química isso vai ser muito importante. Então vejam, ele percebeu que o carbono apresentava 4 ligações. Quando? Sempre. 4 ligações sempre. Vamos ver aqui? Então, mudando a nossa corzinha, o que significa tetra? Tetra, 4. Valência, 4 ligações. Portanto, em todos os compostos orgânicos, nós vamos encontrar 4 ligações químicas. O carbono fazendo 4 ligações químicas. Daí, eu vou colocar aqui para vocês, já adiantar, quais poderiam ser, né, e como seriam essas ligações. É o básico da química orgânica. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim. O carbono, ele pode fazer 4 ligações. Elas podem ser 4 ligações simples. Não é que o carbono pode fazer, ele obrigatoriamente faz 4, mas ele pode fazer 4 ligações desse jeito aqui, que nós chamamos de ligações simples. 4 ligações simples. Mas o carbono também pode se ligar fazendo 4 ligações desta maneira. O que nós temos aqui? Nós temos uma ligação chamada dupla. Uma ligação dupla. Vejam que aqui vai ter um elemento que eu vou colocar o símbolo X. Ele está fazendo com um único carbono, um único elemento, né, com um único átomo X, 2 ligações. Aí ele faz a terceira aqui com alguém, faz a quarta com outro alguém que está aqui. Eu não vou colocar os símbolos porque pode variar. Então você sabe que após cada tracinho tem alguém quando a ligação é simples, e cada 2 tracinhos também tem alguém e a ligação é dupla. Vamos a mais uma possibilidade? Esta outra possibilidade. O carbono formar 2 ligações duplas. 2 ligações duplas. Então aqui nós temos uma ligação dupla, 2 ligações simples. Beleza? Aqui nós temos 2 ligações duplas. E nós temos uma outra possibilidade, que é o carbono ter uma ligação simples. Então, uma ligação simples. E isso aqui, ó, por exemplo, aqui tem um elemento X, uma ligação tripla. Uma ligação tripla. Eu quero que você já comece a prestar atenção em algumas coisas que normalmente seu professor não fala para você. Quando um carbono tem 4 ligações simples, ele pode ter quantos átomos ligados nele? 4. 4. Então a gente diz que o máximo de átomos que podem estar ligados covalentemente a um carbono, 4. Tetravalência. 4 ligações simples, tetravalência. E nesse caso, 4 ligantes.
Então, a tetravalência é o ato de fazer necessariamente 4 ligações. Só que as 4 ligações são simples, ele pode ter 4 vizinhos. Entenderam? Eu vou aqui para a tela e vou mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, aqui nós temos esta possibilidade, ó, ser hidrogênio, 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 hidrogênio. Ele está ligado a quantos hidrogênios? A 4. Quando você aumenta a quantidade de ligações entre 2 átomos, que é o caso aqui, você diminui a quantidade de vizinhos, que eu vou chamar de ligantes. Tá aí. Então agora, ele aqui tem ó, um vizinho, 2, 3 e 4. 4 ligantes. Aqui ele tem 1, 2 e 3. 3 ligantes. Aqui ele vai ter, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo comum do carbono, tá? Não que seja da química orgânica. Então vamos colocar da química orgânica. Vamos deixar assim mesmo, só para você entender em termos de ligantes. Aqui ele tem só esses 2 vizinhos. E aqui ele também só tem 2 vizinhos. Por exemplo, um H e o N. Beleza? Curiosamente, eu já coloquei aqui para vocês 2 compostos que não são orgânicos, mas o carbono está presente, que são CO2, que são esses 2 últimos, e HCN. Eles têm carbono? Tem. São orgânicos? Não. Então a gente já vai começar a aumentar mais detalhes para vocês, e é tranquilo. Bom, pessoal, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quanto mais ligações um carbono tiver com um átomo, menos átomos se ligam a ele. Ó. Aqui ele tem 2, né? E aqui também, aqui ele tem 2 ligantes. Aqui ele tem 2 ligantes. Aqui ele tem 3 ligantes. E aqui ele tem 4 ligantes. 4 ligantes. 4 ligantes. 4 vizinhos. Qual a importância disso? Para você entender um termo que vai já aparecer uma classificação do átomo de carbono. Uma classificação do átomo de carbono. Quando ele tem 4 ligantes, ele faz 4 ligações simples, por isso ele tem 4 ligantes. Ele vai ser chamado na química orgânica de carbono saturado. Saturado. Por que saturado? Porque ele já ligou a 4, ele não aguenta mais. Ele está saturado, ele já saturou. Então dê uma olhadinha nesta observação. Esse cara aqui, ele é chamado de saturado. Somente esse carbono com 4 ligações simples. Por quê? Porque ele consegue ter 4 ligantes, 4 vizinhos. Aqui ele se ligou ao máximo? Não, ele consegue ligar ao máximo 4 vizinhos, 4 ligantes. Ele só ligou a 3 e aqui só a 2. Por isso, nessas 3 situações, o carbono ele é classificado como insaturado. Quer dizer que se quebrasse a ligação aqui, ele poderia ligar a um outro cara. Aqui também, se quebrasse uma ligação aqui, ele poderia se ligar a um outro cara. Mas não quebrou. Temos isso por enquanto. Tranquilo até aí, né? Carbono com 4 ligações simples. Simples começa com S de saturado. Entenderam? 4 simples. Tudo simples. Saturado. Daí, meus caros, eu vou aproveitar o gancho. E trazer alguns outros elementos que são muito importantes na química orgânica. Que na maioria dos casos eles aparecem. Por que eu já vou trazer esses caras aqui? Para você começar a compreender algumas coisas mais sobre a estrutura dos compostos. Então vejamos. Eu vou discutir para outros elementos a valência. A valência. A tetravalência é para o carbono. Mas e os outros elementos? Qual a tetravalência deles? Você tem que saber. Por isso eu já vou adiantar aqui. Hidrogênio. Hidrogênio. O hidrogênio, ele sempre será monovalente. Monovalente. Vamos pegar família 7A, que são os halogênios. Os halogênios. Eles vão ser
monovalentes, tá certo? Quanto às ligações covalentes comuns. Vamos pegar o oxigênio, não só o oxigênio, mas átomos da mesma família, 6A. Ele é bivalente. Bivalente. Beleza? Vamos pegar o nitrogênio. O nitrogênio, ele é trivalente. E é muito fácil de você compreender, ó. Esse cara está na família 6A, esse cara está na família 7A. Quem está na família 6, pelo conceito de ligações covalentes, pela estabilidade, né, de ligações químicas, os átomos se estabilizam, passando a ter distribuição eletrônica semelhante a gás nobre. E gás nobre tem 8 elétrons, exceto o hélio que tem 2. Portanto, os outros átomos, para se ligarem covalentemente, para ficarem estáveis, devem chegar a 8 elétrons. Então, o oxigênio que está em família 6, 7, 8. Ele precisa de 2 ligações. O nitrogênio está na família 5, 6, 7, 8. Ele precisa de 3 ligações. Por isso, trivalente. O carbono está na família 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele precisa de 4 ligações. Hidrogênio é um caso à parte. Ele só tem uma camada, só tem um elétron na primeira camada e ele fica estável com 2 elétrons, assim como o gás nobre e hélio. Perceberam como é tranquilo? E eu vou colocar para vocês aqui as possibilidades, tá certo? E vou já dar algumas frases, alguns bizus, para que vocês fiquem muito malacos aí, né? Muito espertos. Então vamos ver aqui, ó, valências, né? Valências de outros elementos. Quanto às ligações covalentes comuns. Ok? Vou colocar assim, ligação covalente comum. O hidrogênio, você sempre vai encontrar com um único tracinho. Professor, e se eu encontrar numa situação hidrogênio com 2 tracinhos, 2 ligações? Tá errado. Ah, mas ele pode pôr a coisa errada? Pode, até para ver se você sabe o que é o certo. Os halogênios, que seriam flúor, cloro, bromo e iodo, tudo com uma ligaçãozinha comum só, tá? Uma ligaçãozinha comum só. O oxigênio bivalente, ele precisa de 2 ligações. Então ele pode fazer assim, 2 ligações, uma simples e uma simples, ou ele pode ter um vizinho aqui, formando uma dupla ligação com ele. Então ele pode ter, ó, 2 simples ou uma dupla. O nitrogênio, ele precisa de 3 ligações. Então vejam, 3 ligações. 3 ligações simples. Ele pode ter também uma ligação simples e uma dupla. E ele pode ter uma ligação tripla. Essas são as possibilidades. Daí eu já vou aproveitar um outro gancho. Qual gancho? Hidrogênio, monovalente. Flúor, cloro, bromo e iodo, formando apenas uma ligação covalente comum, eles nunca, na química orgânica, presta atenção, na química orgânica, eles nunca vão estar entre 2 átomos. Eles estão sempre por fora, para fora, eu falo agarradinho, penduradinho nos outros átomos. Beleza? Isso é importante, porque quando você tiver dúvida para formar uma estrutura, você já sabe que não pode colocar esses caras no meio. O oxigênio, vejam aqui, o oxigênio. O oxigênio, ele pode formar 2 ligações simples. Então ele pode estar entre 2 carbonos? Pode. Ele pode estar entre 2 carbonos. Mas ele pode estar também fora, né? Não entre 2 carbonos. Quer dizer que quando o cara tem a possibilidade de formar 2 ligações, pelo menos, ele pode
estar entre átomos de carbono, entre átomos de outros elementos também. Eles não são assim, que nem eu digo, penduradinhos, terminais. Eles podem estar em qualquer lugar dentro da cadeia ou fora da cadeia. Fora, penduradinho, ligação simples. Tá ok? Então vejamos, meus jovens, aqui. Nós podemos ter algo assim, ó. Aqui um carbono, aqui outro carbono, aqui um hidrogênio. Isso é possível. Nós podemos ter isto aqui. Aqui um carbono, aqui um nitrogênio, aqui uma dupla. Olha, para o nitrogênio tá beleza. Tá certo? Para o nitrogênio tá beleza. Para o oxigênio também tá beleza. Aí nós teríamos os ligantes diferentes aqui para o carbono. E nós podemos ter, por exemplo, uma tripla ligação. Nossa, uma tripla ligação. Por exemplo, aqui. Aqui, ó. Aqui não interessa quem é o ligante a esse carbono. Só para você compreender que estamos discutindo o aspecto do nitrogênio. Com o tempo, nós vamos discutir e trazer vários compostos. Você vai ver o que é possível e o que não é. Mas com essas ideias, isso já vai te ajudando. Já vai começar a fechar uma ideia na sua cabeça. Beleza? Eu vou trazer para vocês algumas outras coisas, como, por exemplo, nome das ligações, papapá, só que isso depois. Nós estamos ainda no primeiro postulado de Kekulé. Esse é muito importante. Por uma questão de importância, eu vou trazer o segundo postulado de Kekulé. O segundo postulado de Kekulé, sabe como se chama? Encadeamento. Então deixa eu colocar bonitinho, né? Então, segundo postulado. Um outro postulado. Um outro aspecto que ele chama isso de encadeamento. O que é o encadeamento? O que é isso? Vou colocar entre parênteses. O encadeamento é que o átomo de carbono, o átomo de carbono, pode formar diferentes cadeias carbônicas. Pode formar diferentes cadeias carbônicas. Isso é muito importante, porque praticamente nenhum outro elemento tem essa propriedade. Vamos extrapolar. Normalmente um átomo de um elemento, quando ele se liga covalentemente ao outro elemento, seja ele próprio, ele tem a possibilidade de se ligar a 1, a 2, a 3, a 4 átomos de carbono. Essa seria a sequência máxima, digamos assim. Para o carbono, nós podemos ter 12 carbonos, 300 carbonos, 700 carbonos, numa única substância. Numa única substância. E uma coisa que eu chamo aqui de extremamente relevante é que o carbono, com uma pequena quantidade de carbonos numa cadeia, ele pode produzir dezenas e dezenas de compostos. Por isso, pessoal, nós temos por volta de 150 mil compostos inorgânicos. E uns 14 milhões, 150 mil inorgânicos, e uns 14 milhões de compostos orgânicos. Eu vou trazer para vocês, rapidinho, uma ideia do encadeamento. Por que ela é tão importante? No próximo bloco.